aí, sejam bem-vindos ao meu canal, quem fala com vocês é o Douglas. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu nunca imaginei que uma coisinha como essa pudesse desvalorizar tanto o meu setup. Eu não sabia como isso daqui incomodava vocês, é sério, eu podia postar uma foto do setup, como eu não tenho um teclado mecânico, meu setup não presta. Eu uso esse meu teclado antigo aqui faz anos e eu nunca senti a menor necessidade de trocar ele. E pra falar a verdade, eu só senti a falta de uma coisa nele, que é a luz nas teclas, pra poder digitar no escuro ou à noite. E eu não tô nem falando de RGB bonitão, não, só luz de fundo na tecla mesmo. E de tanto falarem mal do meu teclado antigo, eu decidi comprar um teclado mecânico. Mentira, eu comprei porque eu quis mesmo. Pra entender o porquê todo mundo só fala de teclado mecânico e todo mundo só compra teclado mecânico hoje em dia. Mas eu não comprei qualquer teclado mecânico não, tá? Eu não sabia nada sobre teclado mecânico, então eu fui pesquisar e eu achei um que me chamou bastante atenção. E antes de apresentar o teclado pra vocês, eu queria avisar que os links pra compra, caso você tenha interesse, estão aqui embaixo. Comprando por lá, você ajuda o canal e não paga nada mais por isso. Voltando pro vídeo. Esse daqui é o Surara Pro, um teclado mecânico com RGB, full size, de switch marrom e com muitos, mas muitos mesmos efeitos de iluminação. Bom, vamos lá. Pra começar, eu não sabia nada sobre teclado mecânico. Então eu descobri que existem algumas coisas que você tem que levar em consideração na hora que você for escolher o seu teclado, e eu vou numerar e explicar aqui por que eu cheguei na conclusão de comprar esse teclado pra mim. Primeiro lugar, garantia. Sim, o teclado mecânico costuma dar muito mais problema do que o teclado normal. Então você deve começar escolhendo por uma marca conhecida e confiável. No caso, eu escolhi a Redragon, pois a marca já é conhecida, fabrica diversos tipos de equipamentos e no caso do Surara Pro a garantia é de 12 meses. Segundo lugar, escolher um teclado hot swappable. Como o teclado mecânico costuma dar problema, não é legal você ter que mandar para garantia toda vez que alguma tecla falhar. Você deve procurar um teclado hot swappable, que nada mais é que um teclado onde você pode trocar todos os switches e teclas. Switch é o sistema mecânico que faz o acionamento da tecla. O Surara Pro é um teclado hot swappable e na própria embalagem você já recebe 5 switches para fazer a troca caso algum dê problema, e eles já mandam também as ferramentas de remoção das teclas e dos switches. Terceiro lugar, como já falamos do switch, você tem que escolher entre os diferentes tipos de switches. Sim, existem alguns tipos de switches e cada um deles tem uma característica diferente. Aqui eu nem vou falar muito sobre marca porque eu nem me aprofundei muito nessa parte, mas eu sei que muita gente não gosta do switch da Redragon porque ele é o mesmo da marca Ultimo, e existem algumas falhas comuns nesse switch, então ele acaba sendo mais barato. A maior parte das falhas relatadas desse switch não vão acontecer nesse teclado porque ele não é só um teclado mecânico, ele é um teclado óptico mecânico, mas eu vou falar sobre isso um pouquinho mais pra frente no vídeo. Agora sim, você precisa decidir entre os 3 tipos principais de switches, os vermelhos, os azuis e os marrons. O switch vermelho é o mais silencioso de todos. É um switch linear que não possui nenhum feedback, seja sonoro ou tátil, de quando a tecla é acionada. Ele é chamado de linear por conta do seu sistema de acionamento da tecla, que é reto, fazendo com que a tecla não crie resistência ao ser pressionada e deslize facilmente, fazendo com que os contatos se encostem sem bater, produzindo apenas o som do barulho das molas do teclado. O switch azul é o mais barulhento de todos. Ele conta com feedback tátil e sonoro. Então, além de sentir quando a tecla é acionada, você também vai escutar o barulho característico dele. Isso acontece pois o seu sistema é dividido em 2 partes. Quando você pressiona a tecla, o mecanismo de baixo desliza rapidamente para baixo, causando um impacto entre os condutores e emitindo um som de clique da tecla, além de sentir no dedo que a tecla foi acionada. E por fim, o switch marrom, que foi o que eu escolhi para o meu Surara Pro. Esse switch é um meio termo entre o vermelho e o azul. Ele tem o feedback tátil, mas não o sonoro, e funciona de maneira leve. Como ele não tem o feedback sonoro, ele é mais silencioso do que o switch azul. A curvatura do seu sistema é leve, fazendo com que você sinta que a tecla foi ativada, mas os contatos não se batem de forma rápida, não sendo tão barulhento quanto os switches azuis, e não tão silenciosos quanto os switches vermelhos. Essa parte da escolha dos switches eu acho que vai ser bem pessoal, eu acho que vai do gosto de cada um. Então o que eu aconselho é você ir numa loja física onde tenha teclado mecânico e você consiga testar ele antes de comprar, e ver qual que te agrada mais. Eu vi muita gente falando do switch marrom, eu testei uma vez numa loja física e gostei, então eu escolhi ele. Quarto lugar, escolher entre teclado mecânico ou óptico mecânico. Como eu falei antes, o Surara Pro é um teclado óptico mecânico. Sendo assim, ele tem uma durabilidade maior do que os teclados mecânicos comuns. No teclado mecânico comum, o acionamento das teclas é feito através do contato dos condutores, que são feitos de metal e podem sofrer corrosão e oxidar com o tempo, causando interferência, duplo clique ou até mesmo a perda do switch. No teclado óptico mecânico, o sistema é bem diferente. Cada tecla tem um sensor de infravermelho de baixa voltagem se comunicando o tempo todo. Quando a tecla é acionada, o switch interrompe essa comunicação acionando a tecla. Por ser uma linha LED muito fina e não haver corrosão ou oxidação dos condutores, isso elimina o problema de duplo clique, que são comuns nos teclados mecânicos. O seu mecanismo foca apenas em dar a mesma sensação dos switches comuns. No caso do switch marrom, que é o que eu tenho aqui, o seu sistema cria apenas uma resistência para a tecla ser acionada, para que haja o seu feedback tátil quando a tecla for acionada. Isso foi algo que me chamou muita atenção por dar mais longevidade ao teclado. Mas você precisa ficar atento, porque se der problema nesses comunicadores de LED, você vai precisar mandar o teclado para garantia.
garantia. Diferentemente do teclado mecânico comum, que você pode trocar o switch e resolver o problema, sem precisar mandar para garantia. Claro, se esse problema for só no switch. Se o problema for na placa do teclado, você vai ter que mandar para garantia também. Quinto lugar, teclas Double Shot Injection. Essas teclas têm duas camadas na sua composição. A de cima dá o formato da letra e a de baixo que dá a cor da letra e faz com que a luz passe de forma difusa por ela. Por ser uma tecla de dupla camada, as letras do teclado vão durar para sempre. Diferente das teclas convencionais que têm as letras e números aplicados por um adesivo ou tinta diretamente na tecla, fazendo com que haja desgaste com o uso. Só lembrando que algumas teclas do Surara Pro têm as informações secundárias de aplicação, então elas devem gastar com o tempo, mas as informações principais da tecla você não vai perder, então não vai ser um problema. Sexto lugar, iluminação. Sim, você deve levar em consideração a iluminação, pois se você quiser algo muito específico, você tem que saber se o teclado vai te atender. Existem algumas opções de teclado mecânico mais baratos que vêm apenas com a iluminação vermelha ou azul ou uma cor única. Isso, além de não me agradar, eu acho que fica desconfortável para ler a letra dependendo da cor do teclado. No caso do Surara Pro, eu vou falar a verdade, eu só vi a função dele ali que vai passando todas as cores RGB e me agradou bastante, mas ele tem muitas funções de iluminação. Então a partir de agora eu vou colocar os efeitos de iluminação aqui na tela e caso você não queira ver essa parte, você clica no minuto que tá aparecendo aí na tela para você pular essa parte das iluminações. Bom, esse daqui é o que eu mais gostei de iluminação daqui do teclado, que é o RGB passando de um lado para o outro aqui. Existe o software do Surara Pro que você pode controlar todos os efeitos de iluminação pelo software, mas dá para controlar pelo teclado e eu achei mais fácil controlar pelo teclado do que ter que abrir o software para poder controlar. Então aqui eu vou mostrar agora como é que você faz para controlar, que é muito simples. Você aperta o FN e nas setas direcionais você pode mudar o lado que vai a iluminação. Você pode mudar as cores da iluminação, você pode aumentar e diminuir o brilho do teclado e você pode aumentar e diminuir a velocidade da animação. Então aqui você tem uma seleção de cores de vários efeitos aqui, então você vai poder usar várias cores de diversos efeitos. Pelas teclas aqui do Del, o End, o Page Down, Page Up, o Home e o Insert, você tem vários tipos de iluminação. Então agora a gente vai passar por eles aqui e eu vou ficar alterando as cores de forma acelerada para a gente poder ver a variedade de efeitos que tem aqui. Acredito que essas são as coisas mais importantes a se levarem em consideração na hora de você escolher o seu teclado. Existem alguns pontos extras para algumas pessoas que querem alguma coisa um pouco mais específicas, ou coisas extras, por exemplo, do Surara Pro, que ele tem resistência a respingo, resistência à sujeira. Você pode desligar a tecla do Windows nos jogos para você não clicar sem querer e quebrar a imersão do jogo. E a vida útil das teclas são de 100 milhões de cliques. Isso são coisas bem legais de ter, mas eu acredito que isso não vai influenciar na sua compra do teclado. Minha opinião sobre o teclado. Eu demorei um pouco para me acostumar, pois as teclas são mais altas do que o meu teclado antigo, mas em 2 dias eu já estava acostumado com a altura. A sensação do teclado mecânico é muito boa, as teclas são muito macias e confortáveis para usar, o barulho do mecanismo é viciante. Eu escrevi esse roteiro e o roteiro do vídeo passado inteiro nesse teclado e aconteceu algo que me surpreendeu bastante. Enquanto eu estava escrevendo esse roteiro, eu aproveitei para fazer algumas imagens do teclado e coloquei o meu teclado antigo no PC para continuar escrevendo. E para minha surpresa, eu desacostumei completamente com a sensação do teclado antigo e senti falta de usar esse teclado para escrever o roteiro. E no final das contas eu voltei o Surara Pro pro PC para terminar o roteiro. E eu realmente entendi o porquê todo mundo fala sobre teclado mecânico. A sensação é realmente diferente, na minha opinião. E eu fiquei muito feliz com isso, porque eu comprei com as minhas expectativas lá embaixo, por não fazer tanta questão de um teclado novo, e ele acabou valendo muito a pena. E se você achou que você ia ficar sem o barulhinho do teclado nesse vídeo aqui, achou errado. Então toma o barulhinho aí do teclado.
Sim, eu digito com poucos dedos, não sou habilidoso no teclado, mas eu gostei muito desse teclado. Esse teclado você encontra na versão preta, que é a que eu tenho aqui, e a versão branca. A versão branca tem um RGB um pouco mais aparente por conta da cor do teclado, e a versão branca também é um pouco mais barata. Eu não peguei a versão branca por dois motivos. Em primeiro lugar, eu fiquei com medo das teclas amarelarem com o tempo, e a sujeira ficar muito aparente. Em segundo lugar, eu achei que não ia combinar muito com o meu setup, mesmo tendo um gabinete branco. Sei lá, o que vocês acham? Fiz besteira? Ah, e eu já tava esquecendo de comentar aqui as dimensões do teclado. Ele tem 43,9 centímetros de largura por 13 centímetros de altura e ele é bem pesadinho, tá? Ele pesa um pouquinho mais de 1 kg. E enfim, vamos falar sobre o preço. O Surara Pro me custou R$340, mas você consegue achar ele na versão branca por R$289. Isso segundo a pesquisa que eu fiz no dia da gravação desse vídeo. E lembrando que eu vou deixar o link para compra aqui embaixo nos comentários e na descrição. Se você tiver interesse, você compra por lá, você ajuda o canal e você não vai pagar nada mais por isso. Opa, eu tô um pouquinho diferente, mas é o mesmo vídeo, tá? É que demorou bastante para produzir esse vídeo. E esse foi o vídeo de hoje sobre o Surara Pro, espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido ajudar alguém aí que esteja fazendo pesquisa sobre teclado mecânico. Eu tentei juntar o máximo de informações possíveis, porque eu também não sabia nada, então acabei juntando tudo aqui nesse vídeo. O Surara Pro é um ótimo teclado, eu tô gostando muito dele. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal se você não é inscrito, bate naquele sino assim você recebe todos os vídeos, todas as notificações. Se quiser me ajudar, você pode curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, beleza? Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!